A ditadura brasileira de 64 não era de direita? Positivista, militarista, absolutamente nada. Nunca se criou tanta estatal na ditadura em nenhum outro momento histórico do Brasil, senão a ditadura militar. Mas existe uma tradição enorme de direita estatista mundo afora, inclusive nos paleoconservatives americanos. Mas que direita é essa? Mas... Quais são os autores? Quais são os autores que embasaram a postura? O pessoal dos paleoconservatives americanos, o Pat Buchanan, esse pessoal não era State, a galera do Deep State que não são Deep State, não são, eles são contrários, eles querem, não são pró Deep State, são contra Bolsonaro a Guerra Fria. É de direita. Bolsonaro, vamos trazer para nossa realidade. Bolsonaro é de direita? Sem sombra de dúvida, é de direita. Mas ele apoiou o Ultra, ele era fã do Ultra. Mas aí que tá. A gente pode pegar questões específicas de pessoas que a gente vai apontar. Agora, Bolsonaro privatizou a EBC? Não. Deveria? Acho que sim. Deveria ter privatizado. Só que, de novo, aí entra a questão da realidade e da teoria, né? O Bolsonaro queria invadir. Queria invadir a liberdade. Estou fazendo um advogado diabo aqui. Ele queria invadir a liberdade de expressão ou de imprensa de alguém? Não. Então, peraí. Vamos pegar os princípios cardeais. Princípios cardeais. Liberdade econômica, liberdade de expressão e de imprensa. O que o Bolsonaro fez para perseguir alguém economicamente ou na liberdade de expressão? Não fez absolutamente nada. Não colocou o Estado em cima dessas pessoas. E mais, o Paulo Guedes trouxe uma série de reformas infralegais que ajudaram a destravar o Estado. Só que isso é um processo, né? Não dá para fazer tudo da noite para o dia. Esse é o ponto. Perfeito. Foi feito na medida e dentro das circunstâncias que aconteceram, com acertos e erros também. A gente sempre tem que... Eu concordo 100%. Eu estava só fazendo um advogado do diabo muito mal feito aqui, do que se o Bolsonaro ele era de direita ou não. Porque mas tu botou 2 pontos cardeais aí que eu acho que é interessante para definir, né? Que é livre mercado e liberdade de expressão, né? Tu colocaste aí. Eu concordo também. Eu vejo a direita como isto. Mas a direita não se vê como isto somente, né? Tem partes da direita que essas duas coisas são secundárias, que tem coisas mais importantes antes, como defesa da família, defesa de pautas mais conservadoras do que esta. Correto? Dentro da direita. Eu acho que a gente... Talvez tem outros pontos cardeais. Talvez tu só citou 2. O negócio, assim, eu não quero parecer muito filosófico, mas existe tanta assimetria informacional e formacional e é tão difícil a gente explicar no que consiste a cultura brasileira, e eu acho assim, eu acredito muito nisso. Existem think tanks renomados no Brasil? A resposta é negativa. Não, existem algumas iniciativas que ainda não se consolidaram como think tanks. Não tem intercâmbio entre grandes intercâmbios entre um think tank brasileiro e o Acton, entre o Heritage Foundation, Cato Institute, Hoover Institution lá nos Estados Unidos. O que eu acho que a gente tem que fazer? Criar. Foi o que eu fiz. Eu fiz o IFPE, o Institute for the Freedom of Press and Expression Brasil, lá nos Estados Unidos. A gente está montando um roteiro itinerante de palestras para explicar o que é liberdade de imprensa e de expressão e, claro, né, entrar nas universidades públicas federais e estaduais e nas privadas para gerar esse debate. Por quê? Porque eu sei que esse debate ele é tirado dos alunos, ele é sonegado aos alunos. Esse debate não é oferecido aos alunos com honestidade intelectual. Então, existe uma fábrica, a gente está lidando com centenas de fábricas de pessoas que estão sofrendo lavagem cerebral nesse instante. O Brasil é o que mais tem, o Brasil é o país que mais tem faculdade de direito. É um dos países que mais tem no mundo faculdade de direito. São 1.500 aqui, versus 250 dos Estados Unidos. E a gente tem 100 milhões, 130 milhões de pessoas a menos do que eles. Então, a gente precisa entender que essas assimetrias existem. Tá cheio de nego de direita, que se diz de direita, que aponta para o outro e fala tem que interferir mesmo. Ou é torcida, torcida sem pé nem cabeça. O cara só torce, porque ele idolatra uma figura. E isso também é um problema de ordem cultural, de origem cultural, de falta de formação. Então, sabendo disso,
a gente precisa trabalhar melhor isso, para a gente não ficar também refém da esquizofrenia, porque daí você não pode se pautar pela esquizofrenia alheia. O cara fala que é de direita e é contra um monte de coisa. Não, ele só é um abilolado, é um bobão que não sabe o que está fazendo e não sabe o que está falando. É um torcedor fanático que aceita qualquer coisa que vier. E outra coisa, torcedor fanático, né, existe para todos os lados. E eu acho que a gente não pode usar nem os erros de lideranças. Pô, tem cara na direita que eu respeito pra caramba, que é contra a arma. Eu gosto do cara. Só que ser contra a arma é um problema essencial. É um problema moral, inclusive. É imoral você tolher de uma pessoa a possibilidade dela se defender e de defender a família dela, presumindo que o Estado é ubíquo. É imoral. Aí eu não gosto de ser purista. Eu quero trabalhar com essa pessoa nos pontos que a gente tem confluência e consonância. E aproveitar o melhor disso. Deixa ele, quem sabe depois eu mudo a opinião dele sobre a questão da arma. Quem sabe ele me escuta em algum momento. Mas a gente tem que aprender a conviver com diferenças que podem ser grandes até, mas que não podem travar a nossa capacidade de formação de rede, porque a esquerda consegue formar rede. E a direita, por conta disso, não está conseguindo. Ela está se subdividindo em vários feudos. E isso é um problema para nós.